Queridos irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Neste momento feliz, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para darmos prosseguimento aos estudos bíblicos da lição da Escola Dominical. Nesse terceiro trimestre de 2016, onde nós estamos estudando a lição bíblica que tem como tema o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Esta lição ela é escrita e comentada pelo pastor Claudionor Correia de Andrade, como todos nós já sabemos, e nesta feita nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Evangelização Urbana e Suas Estratégias. Lembrando que este trabalho é realizado pela Assembleia de Deus Convenção Abreu e Lima, aqui em Pernambuco, sob a presidência do pastor Roberto José dos Santos, e a orientação também da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do pastor Steven Ribeiro. Estamos aqui também recebendo conhecidos comentadores, né, da lição da Escola Bíblica Dominical, que todos que nos acompanham já conhecem. Está aqui conosco o presbítero Alexandre Galvão, né, que coopera conosco. Deus abençoe. Como também o evangelista Marcelo, que é vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical, e está aqui conosco, nos ajudando e vai nos ajudar com seus comentários. Esta lição de hoje ela tem como verdade prática, é bom os professores terem em mente como norte da sua aula, tanto a verdade prática como os objetivos da lição. Algo que nós frisamos bastante é que o professor ele não pode transformar sua aula num laboratório de leitura, né? Se colocar diante da sua sala e ficar fazendo leituras durante 1 hora. E ali você não constrói nada, não produz nada, não entra nos problemas que poderiam ter surgido na medida da exposição da aula. Então, nós temos que focar na verdade prática, como também nos objetivos e tomando norte nos pontos da lição e aí, na medida, fazer os comentários pertinentes. A verdade prática da lição diz: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. É uma verdade prática muito importante. E essa expressão verdade prática para essa lição de hoje é uma expressão também muito conveniente, haja visto que esta lição ela não é uma lição tão teorética, que flutua em divagações teológicas, mas é uma lição muito prática. Nós vamos aqui refletirmos sobre estratégias de evangelização e os desafios que nós enfrentamos, digamos assim, no campo de batalha. O objetivo geral da lição é compreender que a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja. Os objetivos específicos são apresentar estratégias urbanas de evangelismo. Nosso propósito aqui será tentar ajudar os irmãos que são professores a dar algum tipo de dica, né, de sugestão de estratégias de evangelização urbana, né? E nós pressupomos aqui, obviamente, que os professores não são apenas professores, são professores, mas também são evangelistas, pregadores da palavra de Deus, porque um professor que dá uma aula sobre evangelização e não evangeliza, não dá o exemplo de evangelização, ele não vai ter um testemunho para sustentar, né, e incentivar os seus alunos a seguirem o seu exemplo. O segundo, mostrar os desafios da evangelização urbana. E terceiro, saber como fazer evangelismo urbano. O ponto central da nossa lição é alcançar os grandes centros urbanos com o evangelho. Alcançar os grandes centros urbanos com o evangelho é um dos maiores desafios da igreja. E quero abrir esse primeiro momento fazendo uma pergunta ao nobre evangelista Marcelo. Na verdade, não uma pergunta, mas pedir que ele nos conceitue, de fato, o que vem a ser uma evangelização urbana, né? O que é uma evangelização urbana e em que ela se distingue das outras formas de evangelização? Ok, a paz do Senhor Jesus Cristo, nobres irmãos. Amém. E todos que nos acompanham. É um prazer, mais uma vez, podermos estar aqui sentados, né, e problematizar um pouco dessa temática. Quanto ao evangelismo urbano, né, conceito, eu
gostei muito do conceito que o nosso escritor deu sobre evangelismo, lá na primeira lição ainda, quando ele diz que a evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. E quando a gente pensa nessa ação voltada para o nosso ambiente que conhecemos hoje, né, que talvez distinga um pouco daquele do apóstolo Pedro, de Paulo, mas o desafio não é maior nem menor. Então, evangelização urbana consiste justamente em propagar as boas novas de salvação às pessoas que estão vivendo, né, neste novo ambiente, né? Podemos dizer, se a gente vivia em locais de fáceis comunicação e transição, hoje percebe-se que cada dia mais as pessoas estão ficando mais recuadas, né? E recuadas no sentido de como pessoas nas suas ações e também na questão de segurança e querendo e desejando se proteger, elas estão construindo os nossos centros urbanos cada vez mais de forma isolada, o que dificulta o acesso às pessoas, não só ao Evangelho, né, mas a todos os tipos de acesso, né? A gente conhece, quando falamos nossos avós e pais, que conviviam pacificamente nas ruas, crianças brincando, o vizinho dialogava com o vizinho. É um tipo de cena que, lamentavelmente, hoje não é mais visto com tanta frequência como no passado. Então, esse centro urbano que a gente tem em nossos bairros e a gente tem também essas unidades mais povoadas, né? Onde socialmente existe essas divergências econômicas. Então, alcançar essas vidas que vivem nesses grandes centros urbanos, seja comerciais ou residenciais, é uma tarefa que vai exigir muito de nós hoje, que estamos vivendo nesse momento. Vai exigir porque essas pessoas estão trancadas em barreiras, né, que tem como propósito protegê-las, mas que acaba dificultando também outros acessos, outros convívios, né, ou outras convivências amigáveis que eram tão comuns no passado. Então, o evangelismo urbano tem como proposta atingir essas vidas que acreditam estarem guardadas, né, nas suas fortalezas, nos seus condomínios, nos seus prédios. Então, esse é o nosso grande objetivo, é a nossa grande tarefa, é o nosso grande desafio nos tempos modernos. A nossa lição, ela diz que, segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vive, não é, nas grandes cidades. Agora, eu queria fazer a pergunta a Alexandre no sentido de que ele nos esclarecesse também a questão de que existem centros urbanos e centros urbanos. Ou seja, nem todo centro urbano ele tem uma mesma característica. Existem centros urbanos que, até por conta da cultura da cidade, não é? Às vezes é uma cidade interior, às vezes é uma cidade que não é de interior, às vezes o país é um país diferente, uma cosmovisão diferente, muda-se então o tipo de público e muda-se também, obviamente, a forma de abordagem. O primeiro ponto da lição fala de estratégias urbanas de evangelismo, e ele cita aqui a estratégia do profeta Jonas, que teve uma missão muito dura de pregar digamos assim, eu não diria pregar o evangelho, mas pregar uma mensagem de juízo e dizer uma mensagem para aquela cidade que, de fato, ninguém queria ouvir uma mensagem daquela, uma mensagem de juízo de Deus. Mas Jonas, ele, mediante tudo que aconteceu, que nós sabemos, ele foi lá e levou aquela mensagem. E ele também usou estratégias. Ou seja, o evangelista Marcelo falou da mudança de tempos. Os tempos influenciam nas questões que diz respeito às próprias estruturas dos centros urbanos. Então, a minha pergunta, na verdade, ela tem dois momentos. O primeiro momento é que mostre, de fato, que existem centros urbanos diferentes de outros e que, se isso, de fato,
influi também na forma de abordagem do Evangelho? E quais estratégias, digamos assim, primordiais para desenvolver o Evangelho nesses lugares? A paz do Senhor para todos também, né? Quero dizer também que é um prazer estar aqui com os irmãos, queridos irmãos que nos assistem. E a lição em si, Leandro, ela é bastante pertinente, tendo em vista que estamos inseridos dentro de um contexto urbano. Nós que estamos a gravar esta lição, até para falar para os irmãos, normalmente estamos inseridos dentro desse contexto urbano, vivemos o dia a dia da evangelização dentro desse contexto urbano. No entanto, Leandro, assim a pergunta que você fez, vou responder. No entanto, eu acho que eu gostaria de começar a lição pelo fim, né? Na conclusão, o autor da lição vai dizer que a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. Né? Então, a evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. Porém, quando o irmão até citou o caso de Jonas, eu acredito que a evangelização de Nínive, aquele grande centro urbano, no contexto de Jonas, era um grande desafio para ele. Né? Porque Jonas tinha que entregar uma mensagem num curtíssimo tempo para toda uma cidade enorme. Então, a Bíblia vai dizer que ele percorreu a cidade, ele percorreu, na verdade, as principais ruas daquela cidade, anunciando em alto e bom som a mensagem, para que essa mensagem chegasse ao ouvido do rei e, posteriormente, a toda a cidade. Então, ele utilizou-se de estratégia, levando em consideração o contexto no qual estava inserido. E porque hoje é um grande desafio para a igreja a evangelização urbana. É como diz o autor no final, que as cidades tornaram-se cada vez maiores e mais complexas. Então, a igreja ela tem que estudar meios, estratégias para atingir, né, toda a população que compõe a cidade. Tendo visto, como bem disse nosso evangelista Marcelo, hoje muitas pessoas, por questões de segurança, têm se isolado, sem contar outros desafios. A igreja tem que se preparar também, apologeticamente, tendo em vista que dentro de uma grande cidade há muitos mercenários e falsos profetas, como a gente vai falar um pouco mais adiante, pregando um evangelho distorcido e um evangelho que na verdade não é o evangelho. Então, além de já ser desafiador, você alcançar um grande número de pessoas dentro de uma estrutura, de uma cidade extremamente complexa, ainda tem aqueles que vão pregar aquilo que não é o evangelho e muitas vezes ludibriar algumas pessoas. Então, além de todo desafio, você ainda tem que combater os falsos ensinos do evangelho, não é? Então, tendo em vista isso, Leandro, a igreja tem que procurar estratégias, não é? Há uma lição que estudaremos mais adiante, que é justamente a igreja na era digital. Ou seja, que é um meio, uma estratégia que a igreja também deve se utilizar para também entrar em lugares que talvez ela não entre fisicamente. Então, como disse aqui, imagina você pregar o evangelho, levando em consideração aqui o contexto de Recife, em Boa Viagem. Você anda na cidade, no bairro ali de Boa Viagem, para você não ver ninguém na rua, a não ser carro. Né? Então, qual estratégia eu vou utilizar para pregar o evangelho para aquelas pessoas? Outro dia eu encontrei, por exemplo, um pastor, né, bem conhecido, professor inclusive de seminário, professor de grego. Ele estava num sinal de trânsito, com uma placa bem grande, o sinal fechava, o pastor ia para frente lá do sinal e levantava aquele outdoor falando que Jesus é o Salvador. E tem pessoas que talvez, rapaz, o pastor está fazendo... É uma estratégia para você alcançar as pessoas que talvez você não alcançasse de outra forma. Não é? Então, às vezes, entrega assim um folheto, mas às vezes o camarada está dirigindo, não vai ter tempo de ler o folheto, e às vezes põe lá e não lê ou joga fora. Mas o camarada está com uma placa lá na cara dele, não tem como ele não ler que Jesus é o Salvador. Então, é um meio, é uma estratégia. Então, claro que a gente tem que buscar todos os meios possíveis para atingir e alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Justamente, Alexandre, você tocou num ponto assim, muito importante, que é a questão do evangelismo nos centros urbanos de forma estratégica e de forma que alcance as pessoas, até mesmo de forma inusitada. Né? Um motorista está passando, muitos até não aceitam um folheto, mas à medida que você tem ali um outdoor, uma placa, um cartaz, ele tem que ver e ver objetivamente uma mensagem que em si pode não ser uma teologia sistemática completa. Mas é fácil de ler e compreender. Quando, por exemplo, lá em Atos capítulo 16, a Bíblia fala da conversão daquele carcereiro, e ele perguntou a Paulo o que eu posso fazer para me salvar. E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.
Ou seja, não precisou Paulo fazer uma exposição do tamanho da que Estevão fez no capítulo 7 de Atos. É claro que grandes exposições do Evangelho vêm a calhar muito bem, assim, são convenientes em algumas situações, mas existem outras situações que não existe o espaço para fazer grandes exposições do Evangelho e é necessário ser objetivo. Então, quando você coloca numa placa, num cartaz, Jesus Cristo te ama, creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, aquela mensagem, ela mesmo que cause até mesmo uma revolta, na própria revolta o Espírito Santo já trabalha no coração. Aquela pessoa, mas que coisa terrível, num sol quente desse, esse povo dizendo que Jesus, ele quer me salvar, pedindo para eu me arrepender dos meus pecados, e aquela revolta, na verdade, vai causando uma reflexão quase que involuntariamente. Então, são estratégias que a lição coloca aqui, dizendo o seguinte: na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, avenidas, praças, terminais de ônibus, trens e metrôs para o evangelismo pessoal. E eu queria também, mais uma vez, pedir a ajuda do evangelista Marcelo, também trazendo, no bom sentido, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, que nós que somos assembleianos e pentecostais temos uma marca já histórica de sermos aqueles evangelistas de grandes multidões ou de aglomerações de pessoas. Não é difícil ainda hoje encontrarmos pessoas que pregam o evangelho nos ônibus, nos metrôs, até mesmo nos terminais de integração, estão ali pregando um evangelho. Agora também isso exige um preparo, exige também toda uma orientação. Será que hoje em dia esse tipo de estratégia já caducou, não tem mais sentido, não tem nenhuma utilidade? Ou será que essa estratégia ainda hoje continua tendo alguma utilidade e precisando, inclusive, de pessoas com coragem para continuar tocando este barco para frente? Leandro e Alexandre, todos os nossos diletos irmãos e irmãs que nos ouvem. É verdade que o Evangelho, que a nossa igreja, de certa forma, trouxe, não era um evangelho diferente daquele que já vinha sido pregado, Vinha sendo pregado por igrejas que já estavam aqui estabelecidas. É o mesmo evangelho, é a mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, de uma forma mais dinâmica, ele buscou alcançar vidas que certamente não seriam alcançadas. Mas é a igreja do Senhor atuando, não é a igreja A ou B, é a igreja do Senhor Jesus Cristo atuando. Muito bem. Então nós temos nossos pioneiros, que chegaram aqui, tiveram uma certa dificuldade, mas venceram as dificuldades linguísticas ao ponto de ter hoje essa estrutura, Então, quando a gente pensa no evangelismo, na área urbana, e em atender pessoas de camadas sociais distintas e pensa no método, na metodologia que vai ser adotada, a gente pensa nas pessoas que vão fazer, nas condições na qual estão essas pessoas, se estão habilitadas ou não para fazer uso desse método. E se a gente, por exemplo, há bem pouco tempo, em um dos terminais de integração que a gente transita, diariamente, eu vi um irmão, vestido bem a caráter, paletó, gravata e tal, e ele estava com um caixa amplificado, como se fosse uma mala de rodas, aquelas malinhas de roda, e tocava uma música evangélica e ele tinha um microfone, para justamente, como era um equipamento móvel de fácil mobilização, ele levava para lá e para cá e falava, e os hinos eram tocados. Muitas pessoas, mesmo não sendo crente, cantavam os hinos porque conhecem, Então, nós temos vários métodos, várias formas de fazer esse evangelho conhecido, Então, quando você pensa nos ônibus, as pessoas estão indo trabalhar, às vezes cansadas ou não, e não querem ser incomodadas, Os nossos ônibus não tem só pessoas pregando, tem pessoas vendendo também. Então, o que você tem que ser, tentar não ser, é inconveniente para aquelas pessoas. Então, você tem que tornar a mensagem, sobretudo, agradável. Então, se você vai enfrentar 1 hora de viagem e é só você que vai pregar, falar, então, aquela mensagem pode ser cansativa. Ô Marcelo, me permita também corroborar o que você está dizendo.
não é apenas a pregação nesses ambientes, por exemplo, no ônibus, não envolve apenas questões espirituais, envolve também questões técnicas. Por exemplo, você falou da questão de uma mensagem muito prolongada. De fato é cansativo, né? Você subir no ônibus e ficar meia hora falando. Mas também existem outras coisas. Por exemplo, o tom de voz também influencia. Com certeza. Não é? Porque você está falando para pessoas que muitas vezes estão indo ou voltando do trabalho, então você tem que regular a sua voz e, se for possível, até procurar orientações de oratória para falar de forma agradável, mesmo que tenha ali alguém que não gosta do cristianismo, né, e tem até aversão ao cristianismo, mas se você chega e fala de forma agradável, com um tom agradável, aquilo dali já ajuda. Né? Com certeza. E dependendo do ônibus que você toma, né, tem aqueles ônibus articulados, são maiores, não dá para você falar para todo mundo ouvir. Você tem que pregar para uma parte e depois prega para outra. Só um instante, por gentileza, Alexandre, me perdoe. Eu já tive essa experiência de 1 hora de viagem, ouvindo a mensagem do irmão, e de certa forma, até que ele não falava, ele gritava muito forte. E você sabe, o som de uma música, né? O tom, e tudo isso influencia, impacta, né, no receptor. E não estava sendo agradável. Então, a mensagem, às vezes você escuta outras pessoas falando 10, 15 minutos, né, e é uma mensagem que as pessoas guardam, fixam no coração e até comentam. Seja lá o tema que você estiver abordando. Pode ser, às vezes, até um confronto mesmo de situações, né, do nosso momento. Né, falar sobre pecado, alguns dizem, isso não é, aquilo é, mas ele fala de forma tão convicta, sabe, tão apropriada, tão bem fundamentada biblicamente, que as pessoas não têm como discordar. Elas ficam ouvindo, atentas. Verdade. Então, temos que ter muito cuidado. Temos, sim, como evangelizar, temos meio. Você não pode chegar, talvez, às vezes, acessar um edifício ou um condomínio, mas você consegue penetrar aquele condomínio através da mensagem que você ministra num determinado ambiente de alguém que vai ter acesso. Né? Sim, Alexandre. Agora sim, Marcelo, é interessante essa abordagem dessa questão e até dessa estratégia, né, de evangelismo em ônibus, em conduções. Eu já vi também algumas experiências, mas assim, parece-me que na verdade há um certo preconceito até mesmo por pessoas crentes, né, que vê um outro irmão entrar dentro do ônibus para pregar o evangelho, e aquele irmão às vezes é até mal visto, dizer, mas rapaz, o irmão está aqui incomodando, e até tem crente que inclusive se incomoda com isso. Não é? Mas assim, ou fica com medo, né, de receber a oportunidade. Inclusive, Marcelo, eu acredito que talvez assim haja uma certa crítica a esse tipo de abordagem, esse tipo de estratégia, mas não por causa da estratégia em si, mas por causa do despreparo de muitas pessoas que utilizam dessa estratégia para pregar o evangelho. Porque eu mesmo já estive dentro de ônibus, onde subia um irmão para pregar. Na verdade, eu pegava um ônibus e todo aquele horário que eu pegava o ônibus, era 2 irmãos que estavam lá dentro. Um cantava 3 hinos da água, ou seja, eles faziam realmente um culto dentro do ônibus. Eu pegava o ônibus de uma integração até o outro ponto, era cantando hino, aí na metade do caminho o outro ia pregar. Aí o resto da mensagem pregando, mas na verdade gritando dentro do ônibus do que pregando o evangelho de Cristo. E eles eram mal vistos. E o pessoal não gostava muito daquele pessoal ali a viagem todinha. Então, ou seja, faltar de certa forma o quê? Preparo. Não é? Aqui a gente vai falar mais vezes sobre preparo de equipes. Sim. E às vezes, que eu observo que a igreja, às vezes, quando eu digo a igreja como uma estrutura organizada, não se preocupa em preparar equipes para esse tipo de abordagem. E às vezes, desorganizadamente, algum irmão com um desejo de pregar o evangelho, com paixão de pregar o evangelho, e isso é louvável, coisa que volta em muitos, tem iniciativa, proatividade, mas ele não tem a sabedoria necessária para abordar, e vai de todo jeito. Eu já vi irmão subir no ônibus, saudar todo mundo, e o pessoal às vezes não responde, não diz amém, e ele se espatifou, irmão, como se estivesse dentro da igreja. E às vezes quando ele vê que alguém é crente, diz assim, a irmã está com oportunidade para orar. E a irmã fica toda tímida porque ela não esperava aquilo. Então, ou seja, às vezes falta sabedoria. Verdade. Outra vez, só para concluir, eu estava dentro de um coletivo e eu estava em pé lendo um livro dentro daqueles ônibus articulados, 2 adolescentes.
chegaram, subiram de gravatinha, tá? Abriram a Bíblia ali no meio e começaram a pregar. Mas, na verdade, eles, em vez de estar pregando o Evangelho, eles começaram a agredir católicos, homossexuais e espíritos. E um senhor que estava lá, se doeu, levantou, começou a falar, bater boca com os jovens, os meninos se calaram, e ele agora começou a falar mal do Isso não é pregar o Evangelho. Aí né? foi Não. quando eu intervi, né, e agora comecei a desmontar o que ele estava dizendo, aí falei do Evangelho de Cristo. Apaziguar e amenizar a situação. Então, irmão Marcelo, assim, é por isso que a importância, porque a gente vê aqui Jonas, a estratégia no Pentecoste e a estratégia de quem? Dos pioneiros. Sim. 3 estratégias diferentes, né, mas que as 3 foram eficazes. Bem-sucedidas. Né, porque não foram feitas de forma talvez desorganizada. O Alexandre, aqui, particularmente na região metropolitana de Recife, eu ainda não presenciei esse evento, mas eu já vi reportagens de Rio São Paulo, de vagões de trens onde acontecem cultos, porque ali existe um ajuntamento de crente maior e que é algo possível. Sim. Né? Você pode, com certeza, fazer isso, né? Porque de toda forma você, diariamente, né, você enfrenta ali aquela viagem junto com os mesmos irmãos, e por que não fazer um culto? Com certeza muitas outras pessoas serão agregadas àquele corpo, à igreja do Senhor através daquele trabalho, né? Não deixa, com certeza é uma estratégia muito eficiente, muito eficiente. Muito bem. Complementando, né, para nós passarmos para o segundo ponto da lição, ele fala aqui de que igrejas devem aproveitar, no segundo subponto do primeiro ponto, eventos esportivos, artísticos e culturais para divulgar o Evangelho. Se possível, deve montar uma equipe com falantes de outros idiomas, se for possível, para apresentar o Evangelho aos representantes de outras nações. Ou seja, o evangelismo ele pode ser tanto pessoal, como também pode ser um evangelismo coletivo, através de grupos ou através de grandes concentrações. Eu posso aqui sugerir algo que acontece, por exemplo, onde eu faço parte, lá no nosso setor do Tabajara, o pastor Biratã Cavalcante, que é responsável por aquele setor, ele trabalha com uma forma conjunta, um evangelismo através de cruzada e através de evangelismo pessoal. Ou seja, monta-se o palanque, se faz o culto na praça, prega-se o evangelho, enquanto os grupos vão indo pelas ruas, abordando as pessoas com os folhetos e falando do amor de Cristo, e muitos se convertem ali no meio da rua, outros vão e participam da cruzada. Ou seja, são formas também de agregar várias estratégias, ou mais de uma estratégia, em um grande, digamos assim, uma grande estratégia que possa ter uma maior utilidade. Então, e também a igreja, né, os líderes da igreja devem saber selecionar pessoas que têm talentos específicos e vocações para desenvolver trabalhos evangelísticos. Por exemplo, pessoas que podem evangelizar. Nós estamos aí às vésperas das Olimpíadas, e a igreja tem pessoas que têm um conhecimento de idiomas, uns falam inglês, outros falam italiano, outros falam francês. Então, o líder ele pode trabalhar isso daí para, através desse instrumental, alcançar pessoas que talvez imaginam que não seriam alcançadas com o Evangelho. E nós sabemos que pregamos o Evangelho, que o Evangelho de Deus ele é pregado em tempo e em fora de tempo. Então, o tempo é muito curto, a gente poderia falar muitas outras coisas, mas esse segundo ponto, ele fala dos desafios da evangelização urbana. E entra aqui num aspecto assim, mais um pouco delicado, que é a incredulidade e perseguição. Então, Alexandre, a experiência da igreja primitiva envolveu muito isso, a perseguição e a incredulidade. Como o crente ele deve responder diante de uma resistência à mensagem do Evangelho? É aquilo que eu estava dizendo agora, né? Onde 2 jovens estavam pregando no ônibus e teve uma resistência. Claro que eles estavam pregando o Evangelho, estavam mais que agredindo as outras religiões, né? E determinados comportamentos do que falando do Evangelho de Jesus Cristo. Mas é grande dificuldade, talvez, dentro de um centro urbano, porque é uma miríade de mensagens. Você não está sozinho. Uma coisa é você ir para uma cidade que tem 3 ruas e você está sozinho
falando de Jesus. E outra coisa é você falar no centro urbano, onde tem miríades de pessoas de todas as formas, através da televisão, através da mídia, através da internet, divulgando um falso evangelho. Então, o grande desafio é porque há um certo ceticismo, há uma certa incredulidade por aquilo talvez que você pregue, porque há muitos viés de pregações e de mensagens, e até de falsos obreiros. Me permita, se uma pessoa vai evangelizar, acho que isso é importante para as pessoas terem como estratégia. Uma pessoa vai evangelizar e oferece um folheto e a pessoa não recebe. Não, irmão, não quero não. O crente, qual é a atitude dele? Ele tem que forçar aquela pessoa a receber a mensagem, porque tem que receber a mensagem, porque ela não pode ir para o inferno, ou ela tem que, de fato, prosseguir o caminho e evangelizar? Eu digo isso, obviamente que a resposta já é evidente, qual é a resposta, mas eu digo isso porque são fatos que são recorrentes, né? Cristãos que querem, digamos assim, imporem o evangelho de goela abaixo nas pessoas, e isso, na verdade, traz até uma má fama para a igreja como um todo. Então, o evangelho, ele não pode ser pregado, como todos nós já ouvimos tanto desde pequeno, por força nem por violência. Então, assim, qual é a atitude do cristão, a atitude eticamente mais adequada diante de uma resistência e de uma negativa como essa? Pronto, então, resistência há, na realidade, há muitas resistências à pregação do evangelho, talvez seja essa a razão de muitos crentes, às vezes, até se omitirem, né, nessa tarefa que é pregar o evangelho, porque ele, às vezes, não está preparado, talvez, adequadamente para abordar essas pessoas. Então, respondendo à pergunta, Leandro, é como o próprio autor da lição vai dizer, eu acho que tem que haver um treinamento de equipes, né, para determinados tipos de estratégias. Ou seja, o negócio não pode ser feito desorganizadamente. Como diz o profeta, né, que a obra do Senhor não tem que ser feita de forma relaxada. Então, o que eu observo às vezes é tem que pregar o evangelho, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e o camarada vai de todo jeito, sem um treinamento. E se eu vou pregar o evangelho, eu tenho que conhecer o evangelho. Eu tenho que conhecer todo o conselho de Deus. Eu tenho que saber o que é, no mínimo, uma apologética. Como defender a minha fé. Então, o que eu observo é muitas vezes crentes que vão pregar o evangelho para determinadas pessoas e recebem uma resistência, talvez dizendo, eu não quero esse folheto, e às vezes a resistência até de intelectual, né? Resistência onde o camarada vai contrapor aquilo que você está dizendo de Jesus. Sim. Ele diz, não, o caminho não é por aí não, isso está errado, isso é heresia, e não vai querer aceitar, às vezes o camarada é ateu. E como é que eu vou desmontar aquela visão ou aquele ponto de vista para ir pregar o evangelho? Eu lembro uma vez que estava numa palestra, onde um palestrante estava falando sobre evangelização de grupos, e alguém levantou e disse assim, pastor, como é que eu prego o evangelho para um ateu? Mas você vai falar de Cristo também. Eu disse, não, mas aí antes de começar o ateu vai dizer assim, não, eu não creio em Deus, então não falo de Deus para mim. Eu não creio em Jesus, muito menos, então não falo de Jesus para mim. Não abra a Bíblia porque eu também não creio na Bíblia, porque se Deus não existe, isso aí é fruto da mente humana. E eu vou falar o que para o cara? Mas aí o palestrante disse, não, vira as costas e vai embora. Quando Greg Bassen, por exemplo, ele vai dizer que às vezes a gente tem que calar a boca do camarada para que a gente possa pregar Jesus para ele. Então a gente não deu nem a opção de perguntar, tudo bem, você não crê em Deus, então você crê em quê? E a partir dali desmontar a cosmovisão do indivíduo e pregar o evangelho. Ele pode até pregá-lo, pregar a palavra para ele. Eu não creio, mas você quer ouvir? Você quer ouvir? Vai lá e prega. Então, sabe, irmão, então acho que isso é um desafio tremendo, sabe? Pessoas estarem preparadas para receber uma resistência e ainda assim saber lidar com ela. Muito bem. Alexandre, a lição também fala de pregar o evangelho e enfrentar desafios de ordem espiritual, não é? Nosso irmão Alexandre falou de desafios de ordem, tanto de ordem intelectual, como também de ordem de própria resistência mesmo, negativa, né? A pessoa não quer ouvir o evangelho, como que a gente pode responder diante de uma situação constrangedora dessa? Mas a lição também fala de resistências espirituais, fala aqui de endemoniados. Parece até, alguém pode até dizer assim, mas por que falar disso? Existem pessoas que não evangelizam de fato com medo de repente enfrentar um endemoniado na rua e ter que de repente expulsar o demônio com a base de meter a Bíblia na cabeça, como alguns falam. Então, Alexandre, ou melhor dizendo, Marcelo. Nos forneça aqui alguns elementos de como o pregador do evangelho deve estar capacitado com as ferramentas adequadas para enfrentar esses desafios de ordem espiritual. A palavra de Deus, né, na sua propagação, sempre teve esse confronto, porque na realidade a nossa luta não é contra a carne ou sangue,
né? De verdade. É uma luta de natureza e de caráter espiritual. E se a gente não encarar dessa forma, não vamos ser bem-sucedidos, né? Tem que ser, com certeza, regado com muita oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Jesus Cristo nos ensinou isso muito bem, né? Ele foi tentado. No início do seu ministério foi tentado, mesmo orando, jejuando. E ele venceu como? Através da exposição da palavra. Todos que fizeram uso da autoridade do nome de Jesus conheciam perfeitamente o poder que tem esse nome. Eu reflito muito sobre isso, pessoalmente também, porque eu digo, por que as pessoas têm muito mais medo de uma ação demoníaca do que do juízo de Deus? Verdade. Não pode existir isso na vida de um crente, né? Eu tenho medo de que aconteça alguém de um endemoniado saindo. E de Deus, você não teme a ação da justiça de Deus pela negligência de um mandamento, de um mandato? Ou por desobedecê-lo mesmo? Então, as pessoas têm que ter convicção da sua fé. O que falta a muitos é essa experiência pessoal do novo nascimento. Temer ao diabo? Quem é o diabo? É o nosso inimigo que já foi vencido na cruz do Calvário. É verdade. Não é? Então não temos que temer. As pessoas têm que ter ousadia também. E alguém disse, mas Pedro teve medo, João teve medo. Ninguém pode dizer que não teve medo. Ninguém pode dizer. Agora tem que ter sim convicção, confiança e ousadia no uso do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque isso nós vamos sempre encarar. Seja uma manifestação demoníaca, como chamamos, daquela que faz o indivíduo distorcer-se, ou seja, o inimigo que usa as sábias mentes, entre aspas, para confrontar ou fazer objeção, né, à propagação do Evangelho. Então, a melhor maneira é você orar, jejuar, claro, fazer uso da palavra, conhecer a palavra de Deus e ter a convicção plena de quem você é e de quem você crê. Muito bem. Então, nós podemos assim concluir esta lição, resumindo tudo aquilo que nós falamos até aqui. A gente poderia falar muito mais, não é? Muito mais, mas o tempo ele é muito curto. Nós falamos aqui que, de fato, o evangelista, o pregador do evangelho, ele deve ter uma vida de oração e jejum, não é? A favor de que o Espírito Santo possa cooperar com ele para, no alcance da cidade a qual ele vai dirigir a mensagem da palavra. Ele deve também estabelecer metas em relação à cidade que se quer alcançar. O evangelista deve, se possível, também fazer um curso, não é? Um curso de treinamento, um curso evangelístico, de evangelização pessoal, para se preparar, para apresentar o plano da salvação às pessoas que vivem nos centros urbanos. Também ele deve se preparar mapeando as áreas da cidade, não é? Como ruas, becos, vielas que se quer alcançar, porque não se pode pregar em um lugar que não se conhece, não é? O evangelista ele pode até se perder no lugar, então ele deve conhecer, né? E temos a internet, Google Maps, temos tantas coisas, você pode conhecer o lugar, então deve ter esse mapeamento. Também providenciar material evangelístico, né? Não é antibíblico isso, a Bíblia não proíbe evangelizar usando folhetos, usando revistas, né? Usando cartazes, isso não é antibíblico. Agora, o evangelista ele deve saber que ele deve levar como ferramenta principal a Bíblia Sagrada. É inadmissível uma pessoa pregar o Evangelho, dizer que saiu por aí pregando o Evangelho, distribuindo folheto apenas, ou se não jornal, como fazem algumas igrejas, e sequer leva a Bíblia, sequer leva a ferramenta principal. Marcelo quer falar. Leandro, e lembrando que, claro, né, eu conheço a Bíblia, eu sei decorar da Bíblia, amém. Eu tenho a Bíblia digitalmente, carrego no meu celular, no meu tablet, no meu computador, mas o que é importante dentro de qualquer sociedade são os símbolos, são os signos. Verdade. E a Bíblia tem um significado, né? É um símbolo muito importante
para o público evangélico. Então, se você olha alguém com a Bíblia, então você tem um entendimento da personalidade daquele indivíduo. Ainda que não seja, mas quem carrega uma Bíblia, carrega a palavra de Deus. Não só nos braços, mas dentro do coração, sobretudo. Justo, verdade. Então, usar a Bíblia, esse material, né, esse livro, é importante. Não só usá-lo digitalmente, que é uma excelente ferramenta, claro, mas na obra evangelística é muito importante quando você tem às mãos a Bíblia em papel. Justo. Porque todos vão ver, um crente, né? Então, uma coisa é você ter 1000 pessoas na rua carregando a Bíblia no celular. Então, você tem uma imagem. A outra imagem muda se aqueles mesmos 1000 crentes estiverem com a Bíblia na mão. Então, o impacto visual e a mensagem que é transmitida é outra totalmente diferente. O impacto visual, Né? ele gera uma influência positiva. É uma a favor do informação, evangelho, né? Uma informação, né? E também eu diria que andar com a Bíblia também é importante para o pregador do Evangelho, porque à medida que ele vai falando e citando textos da Bíblia Sagrada, o Evangelho, ele também pode mostrar. Porque tem momentos que a gente está pregando e a pessoa às vezes vai olhando assim para você com a cara desconfiada, como se tivesse sendo enganado, e você fala o Evangelho, cita o versículo e mostra. Diz, olha aqui, está escrito aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele falou, está aqui, você pode ler, conferir na sua Bíblia. Então isso também é uma forma, digamos assim, até apologética, como Alexandre falou. E para concluir, ele também diz aqui, distribuir equipes por faixa etária que se pretende alcançar. Não só simplesmente a faixa etária que se pretende alcançar, mas também no próprio desenvolvimento do evangelismo. Não existe nada na Bíblia que proíba, por exemplo, grupos de adolescentes pregar o evangelho. Nada na Bíblia proíbe isso. Se na igreja existe um grupo de adolescentes que pregam o evangelho, não há nenhum problema. Grupos de jovens que pregam o evangelho, até mesmo de crianças que acompanham. Agora, obviamente que em grupo de pessoas como crianças e adolescentes que não têm um desenvolvimento e uma maturidade, é importante ter sempre a figura de uma liderança que esteja ali para dar um apoio e uma orientação. Não é mais dizer que é proibido, isso não tem sentido, a Bíblia não proíbe. Pelo contrário, no Novo Testamento nós vemos a igreja como um todo pregando a palavra, não apenas os apóstolos. Na verdade, até mesmo existem ocasiões em que na omissão dos apóstolos, a igreja ela pregou com bastante ousadia o evangelho. Então, nós queremos concluir pedindo para que nossos queridos comentadores, que trouxeram aqui comentários tão gloriosos, possam também dar suas considerações finais. O Alexandre e depois o nosso evangelista Marcelo. Nos anos 70, nosso irmão Leandro, nos anos 70, na realidade surgiu um ímpeto muito grande sobre a evangelização, né? Inclusive o Conselho de Lausanne, lá, todo aquele grupo que reunisse pastores do mundo todo para discutir questões sobre o evangelismo mundial. E eles estavam muito animados com aquilo. Mas depois esse ânimo, no década seguinte, ele começa a esmorecer. Isso por quê? Porque deu muita ênfase à evangelização, mas pouca ênfase ao preparo. Então é o que a gente está tratando hoje aqui. A gente fala muito de evangelizar, mas às vezes não fala tanto de estratégias para como atingir as pessoas. E se fala às vezes de estratégia, às vezes não se prepara equipes. Então eu acho que o grande legado que fica da lição de hoje, a grande lição que fica para a vida da igreja, né? Para o aluno de escola dominical, para o professorado, para a igreja como um todo, é entender que eu preciso me preparar também para ir pregar o evangelho. É eu visualizar meios de como apresentar o evangelho. A gente viu no primeiro ponto da lição, 3 métodos aqui, o de Jonas, que sai pelas ruas, lá no Pentecostes, quando Pedro prega para uma grande multidão, e uma multidão converte-se a Cristo, e vê o caso aqui do Gunavir e Daniel Berg, que começaram o ministério dele pregando de casa em casa, de pessoas em pessoas, um por um. Então, observa, Leandro, que, na verdade, o grande desafio da evangelização urbana e suas estratégias é entender que a evangelização bíblica, além de usar toda a estratégia, é um acompanhamento discipulado. Eu tenho muita gente e poucas pessoas para discipular. Então, eu tenho muita gente para discipular, mas poucos discipuladores. Então, eu acredito que a igreja também tem que olhar a coisa por esse ângulo. É o acompanhamento daquela pessoa que ouviu o Evangelho de Cristo. Marcelo. Eu agradeço a Deus por mais esse momento que nós tivemos e dizer que a mensagem que mais impactou o Brasil, né, no século XX
dizia que Jesus salva, Jesus cura, Verdade. Jesus batiza e Jesus prepara o homem e leva para o céu. Então, é uma mensagem fácil de ser proclamada, é uma mensagem que todos compreendem e certamente suscitará no coração de até do mais incrédulo, né, algum questionamento que vai exigir uma explicação, alguma busca. Plantada, né, Marcelo? Verdade. Então, é uma mensagem simples e que, se a gente repete, interessante é que, mesmo ela sendo repetida várias vezes, ela não perde a essência e o seu poder de transformar. Nós estamos diante, sim, de um grande desafio de evangelizar, de vencer o conformismo, né? Um certo esfriamento espiritual. O fato citado de Pedro, por exemplo, havia um grande evento religioso, né, em Jerusalém, mas era um evento religioso que precisava muito de uma exposição bíblica acerca de Jesus Cristo. Pedro pregou para quem? Para religiosos. A Bíblia, algumas versões dizem religiosos e piedosos que estavam em Jerusalém. Então, hoje a gente prega, podemos assim dizer, eu peço até a ajuda de vocês, para muitos cristãos que precisam desse novo nascimento. Verdade. Então, acho que eu Pelo tenho menos medo que se acham cristãos. né? Então, eu quero dizer cristãos aqui, evidentemente que o Brasil hoje é talvez o maior país cristão Sim. do mundo, mas que, de fato e de verdade, a evidência que a gente vê não se confirma com o que se diz. Então, o grande desafio do Evangelho é fazer com que esses cristãos se tornem seguidores fiéis de Cristo. Amém, graças a Deus. E para nós concluirmos esse momento tão especial, eu queria dirigir agora a minha palavra a você que é professor de escola dominical, você que é professora de escola dominical. Não fique restrita apenas, ou restrito apenas, à exposição teórica. Aproveite esse momento que nós estamos estudando uma lição tão importante sobre evangelização para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos refletindo. Você que é professor de escola dominical, que de manhã está ali dentro da sua sala falando da mensagem do Evangelho, conversando com seus alunos estratégias de evangelização, marque para que à tarde vocês também possam sair para pregar o Evangelho juntamente com a campanha evangelizadora e, por que não dizer, com a Almadalp. Pregar o Evangelho, ou seja, a maior estratégia de evangelização, sobretudo, é evangelizar. Primeiro se evangeliza, você vai evangelizar e ali você vai colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa continuar abençoando você que tem nos acompanhado. Eu quero agradecer também a cooperação dos nossos nobres amigos comentadores que trouxeram comentários assim brilhantes e que vêm acrescentar muito na nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo possa continuar lhe abençoando, continue divulgando e participando, porque esta obra é santa e, como diz o hino, ninguém detém, é obra santa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.